ao realizar a minha investigação, para saber, né, o que houve para o hospital fechar. Porque o que aconteceu? Eu fui estagiária da equipe de desenhos em 2018. E aí, quando eu fui estagiária, eu acompanhei como que foi a inserção das pessoas que estavam no Henrique Roxo e foram transinstitucionalizadas para o Hospital João Viana, que é um outro hospital psiquiátrico que existia aqui na cidade na época, né? O Henrique Roxo fechou e as pessoas acabaram sendo enviadas para lá, porque elas não tinham para onde ir. E aí eu questionava aquilo, assim, o que aconteceu antes para quando eu chegar na Desins eu ter que trabalhar com essas pessoas que estão nesse hospital? Como que o Henrique Roxo fechou para essas pessoas não terem para onde ir? O que aconteceu aí? E quando eu transitava pelos serviços de saúde e sempre também em contato com a justiça, né? Porque essas pessoas, muitas delas tinham curatela judicial, então o Ministério Público ele estava sempre trabalhando em rede com a gente. Era questionado, tá? O que vocês fizeram? Fecharam o Henrique Roxo, para onde as pessoas foram? O que aconteceu? Isso é um abandono? E tinha até mesmo uma questão cultural da cidade, das pessoas questionando, mas o hospital não era para fechar, por que fechou? Agora as pessoas vão ficar desamparadas, elas não vão ter para onde ir. Quem tiver uma crise, né, alguma situação de cuidado de saúde mental, para onde que vai? O que a gente faz? Então, assim, vendo todo esse movimento, me levou a questionar isso, a investigar isso, assim, por que o hospital fechou? Como é que a gente trabalha o fechamento desse hospital, né? E aí, a equipe de desinstitucionalização, ela é responsável por articular esse fechamento, né? Tem uma decisão do hospital fechar e a Desins é responsável por tirar as pessoas de lá e reinseri-las na sociedade. Essa é a ideia, né? De que elas possam viver livres em suas casas, com suas famílias, ou construir suas famílias, ou em serviços residenciais terapêuticos, que são casas, né? Um serviço públicos que é destinado para ser uma residência para as pessoas que tiveram longa internação psiquiátrica, assim, tem gente que chegou a ficar cerca de 40 anos no hospital, tem gente que passou a vida inteira no hospital. Então essas pessoas, elas acabam tendo as suas vidas tuteladas pelo hospital, né? Até algo que eu coloco na dissertação, pensando junto com Goffman, como que no processo de inserção numa instituição total, as pessoas perdem identidade, né? Elas perdem qualquer essência de um ser. Esse ser, ele fica colado com a existência da instituição total. Elas existem dentro de um manicômio, em que você tem hora para tomar banho, você tem hora para tomar café, você não pode escolher qual roupa que você vai vestir. Você levanta para se alimentar, você volta, deita de novo, e você levanta para tomar um remédio, e aí você deita de novo, depois você muitas vezes pode ser obrigado a tomar um banho frio junto com todo mundo, você não tem escolha do que você quer fazer com o seu dia, né? A vida ela é tutelada. Então, ao ficar muitos anos nesse processo, você vai perdendo autonomia. Então, a Desins faz esse trabalho de tentar resgatar a autonomia dessas pessoas para que elas possam viver uma vida livre, que ela possa ir à farmácia, ir à padaria, comprar suas coisas, passar seu café, escovar seus dentes, escolher a hora que quer tomar um banho, escolher a roupa que quer vestir, né? Escolher se quer ter um trabalho, que trabalho quer ter, se ela quer estudar, o que ela quer fazer na vida dela. Coisa que no hospital psiquiátrico não ocorre, né? Então a gente parte desse princípio de que o hospital psiquiátrico ele não é um lugar de cuidado, ele é um lugar de clausura. Ali não é ofertado cuidado. E o que a gente tenta, através da desinstitucionalização e dos serviços substitutivos da reforma psiquiátrica, é cuidar das pessoas. É que de fato seja feito um cuidado em liberdade. E é isso que eu trabalho, né, ao longo da dissertação, justificando por que esse cuidado em liberdade é importante, que de fato é um cuidado e como ele é emancipatório, como ele produz saúde. Então, só por isso que eu disse, acho que já dá para entender que desinstitucionalização é um processo complexo, que dura um tempo, né? Você não vai tirar uma pessoa que está 40 anos internada e que não... Ela pode fazer xixi onde ela quiser, ela não tem o hábito de se dirigir até o banheiro para fazer xixi. Que come com as mãos, que come no chão, né, que não tem a sua vida toda direcionada, jogar ela numa casa e esperar que ela faça tudo, que ela tenha condições de viver nessa casa. Então a Desins é ir produzindo as condições. E aí o que aconteceu é que o fechamento do Henrique Roxo, ele foi produzido de alguma forma, né? Ao investigar sobre isso, o que as minhas entrevistadas me deram notícias
é de que o Henrique Roxo é um hospital privado e ele recebia verba do SUS para manter seus leitos. Então, ele recebia pacientes, né, pessoas com questões que eram encaminhadas pelo SUS, e aí se o leito estava ocupado, ele recebia verba e com isso ele conseguia se manter. O que ocorreu foi que houve uma mudança em toda a rede de saúde mental do município. Pessoas foram demitidas, novas pessoas foram contratadas. E nesse processo, as pessoas contratadas, elas eram pessoas que em sua prática de cuidado tinham essa perspectiva antimanicomial no horizonte, de entender que o hospital psiquiátrico não é um lugar de cuidado, que a gente tem uma rede de serviços substitutivos que serve para oferecer esse cuidado de fato em liberdade. Então houve um fortalecimento dos serviços substitutivos. Abriram-se leitos no CAPS 3, que é um CAPS que funciona 24 horas, então ele serve para receber pessoas em situação de crise, né, demanda espontânea, você chega lá, você é recebido, se você precisar ficar acolhido lá, se você tiver uma questão, de fato a gente entende, às vezes as pessoas elas ficam em situações de crise, e elas não dão conta de ficar dentro de casa, a família não dá conta de cuidar, porque de fato é muito trabalhoso, é muito específico, né, exige um cuidado direcionado. Então o CAPS, ele oferece isso, a pessoa pode ficar acolhida lá, mas ela não vai ficar acolhida para sempre, ela vai ficar acolhida até o momento que ela consiga se restabelecer e retornar para o seio de sua família, retornar para a sua vida, mas ela vai sendo acompanhada. Então, abriram-se mais leitos, então dava para acolher mais gente, não precisava encaminhar para o hospital. E tinha um serviço aqui na cidade chamado PU psiquiátrico, que ele funcionava como uma espécie de porta de entrada para a rede de saúde mental, porque era um serviço de emergência. Então, as emergências eram encaminhadas lá para o PU. A direção anterior costumava enviar as pessoas para o hospital psiquiátrico, né? Enviar as pessoas para o Henrique Roxo, para o João Viana. Houve uma mudança no entendimento do PU, que ele deixou de encaminhar as pessoas para esses hospitais, assim, evitou, né? Não é que ele tenha parado totalmente de fazer isso, mas ele fazia isso cada vez menos. O próprio PU passou a ter mais estrutura para receber as pessoas em crise, elas ficarem mais tempo lá. Então, houve uma mudança na articulação da rede de saúde mental, em que foi diminuindo o número de internações no Henrique Roxo. Chegou um ponto que o Henrique Roxo passou a ter prejuízo. Ele não estava mais gerando lucro. E ele é um hospital privado. O hospital privado precisa gerar lucros. Então, houve um movimento da direção do hospital a respeito disso, assim. A gente está sem leito ocupado, a gente não está tendo lucro, a gente vai ter que fechar, como é que vocês vão fazer? Entende-se, meio que nas entrelinhas, como se fosse alguma coisa direcionado a voltem a encaminhar as pessoas para cá, para a gente não precisar fechar. Vocês precisam da gente, como é que vocês vão se virar sem os nossos leitos? Só que na época, a direção da saúde mental do município e a equipe de desenho sustentaram de que não precisariam dos leitos. De que sim, eles dariam conta com os leitos no CAPS 3, com outro hospital que ainda estava aberto, né, o João Viana. Então, sim, poderia fechar o Henrique Roxo. Teve um atravessamento também do Ministério Público. A instância responsável pela saúde do idoso queria saber como que estavam as pessoas idosas, né, que estavam lá dentro do hospital, né, as pessoas de sua jurisdição, que eram acompanhadas por eles, o que estava acontecendo com aquelas pessoas lá. E aí havia, né, algumas denúncias que as coisas não estavam muito boas, então chegou um momento, depois de muitas reuniões, muitas conversas, que houve-se a decisão pelo fechamento do hospital, houve um atravessamento do Ministério Público determinando quando que isso deveria acontecer, porque estava meio incerto, né? Se fechava, não fechava, como que ia ser. E aí eles deram prazo de 2 meses para fechar o hospital. Tinham que tirar todas as pessoas lá de dentro. E aí quem é responsável por tirar as pessoas de lá? A Desins. E a Desins é responsável por articular a inserção dessas pessoas que estavam lá, ou em suas famílias, se houver condições, ou em outros serviços da rede de saúde mental, né? E aí entra a questão dos serviços substitutivos, que tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Que eu acabei mencionando, que abriu mais leito e tal. Então, o CAPS é o principal serviço substitutivo, a gente pode dizer assim, ele que faz a gestão de toda a saúde mental. E aí ele serve para tratamento, né? Ele acolhe as pessoas, quem precisar acabar ficando acolhido lá durante um tempo por motivos de crise, tem leito, né? Aí a gente tem níveis de CAPS, no caso o CAPS 3 ele tem leito, funciona 24 horas.
E aí lá são trabalhadas, né? Todas as questões de saúde ocupacional, arte-terapia, terapia, inserção social, tudo isso é articulado pelo CAPS. Mas o CAPS não é moradia. E as pessoas precisavam de um lugar para morar. Aí que entram os serviços residenciais terapêuticos. Só que o município não contava com serviço para isso, né? Não tinha casa para as pessoas. E tinha toda uma questão do acesso a direitos, como o BPC, né? O benefício de pensão continuada, que é um direito da pessoa com deficiência. Tinha a questão do de volta para casa, que também é um programa próprio para as pessoas de longa internação que saem do hospital psiquiátrico para receberem um valor, né? A gente vive numa sociedade pautada por dinheiro, as pessoas para viverem nela precisam disso. Então, para ter acesso a esses direitos também leva um tempo. As pessoas dentro do hospital, muitas delas não tinham nem documento de identidade, um CPF, certidão de nascimento estava perdida. E como é que você dá entrada nisso, né? Leva tempo, é burocrático. Em 2 meses você não consegue fazer. Então, a equipe de desenho se viu diante desse enorme desafio. Como que você fecha um hospital psiquiátrico em 2 meses? E tem que fechar. E a gente quer que feche. Porque não é um lugar de cuidado, não é para existir. Não tem que ter hospital psiquiátrico. Mas é um desafio também pensar em como que a rede de saúde mental vai se articular para receber essas pessoas. Talvez a rede não dê conta. Como é que a gente faz isso, né? E aí houve os destinos que foram dados a essas pessoas, né? Tinham pessoas que eram de outros municípios e que foram trazidas para cá, porque Campos acaba sendo uma referência, né? Porque contava com 2 hospitais, então os municípios encaminhavam para cá quase como um depósito de gente mesmo. E aí houve uma articulação com a rede de saúde mental desses municípios para que essas pessoas voltassem para esses municípios de origem, e aí que fosse pensado se elas iam para um abrigo de assistência social, ou para uma residência terapêutica, ou voltassem para suas famílias, mas isso seria responsabilidade, né, desses municípios de origem. Houve aqueles em que foi possível ter um contato com a família, e aí não sei muito bem como que esse contato foi feito, mas assim, houve alguma articulação aí. A gente pensa na vulnerabilidade disso, assim, como que uma pessoa está 5, 10 anos internada, e você volta para a família e fala, então, a pessoa vai voltar para sua casa. É muito delicado trabalhar isso. Então, houve uma delicadeza no trato para tentar cuidar desse detalhe, mas foi feito, algumas pessoas foram encaminhadas para suas famílias. Isso não quer dizer que elas foram abandonadas pela rede, elas residiam com suas famílias e continuaram, aliás, passaram, né, a fazer o seu tratamento no CAPS. O CAPS como responsável por gerir o cuidado dessa pessoa, e ela continuando vivendo com sua família, né? Não foi um abandono. E algumas pessoas não tinham para onde ir. Não tinha residência terapêutica, não tinha família, não tinha município de origem, era aqui mesmo. Faz o quê? Tinha que fechar. Então elas foram transinstitucionalizadas para o Hospital João Viana, que é o outro hospital psiquiátrico, que esse é público, ele é público e filantrópico, que ainda existia, né? Agora ele também está de portas fechadas, e elas foram transferidas para lá, mas não de forma definitiva. Entendi-se como parte do processo para que elas pudessem sair de lá futuramente, enquanto o município se organizava para abrir serviços residenciais terapêuticos. Então, quando eu comecei a estagiar lá em 2018, no final de 2018, estava começando a abrir, acho que a primeira RT que a gente chama, depois do fechamento do hospital. E aí, enquanto as pessoas estavam no João Viana, a gente trabalhava direcionando para as atividades de vida diária, né? A gente saía com elas para ir ao CAPS, que elas não conheciam, elas não frequentavam o CAPS, e agora elas iam passar a frequentar. Então, a gente direcionava elas até o CAPS, fazia atividades na cidade, né? Tinham pessoas que queriam relembrar onde elas estudaram. Nossa, mas isso ainda tá aqui. Tal loja fechou, não existe mais. Tinha gente que já não tinha essa dimensão, já tinha perdido, né? Já não se lembrava do que era viver fora do hospital. Então foi tratando assim, um a um, no particular, como é que volta a viver livre? Como é que volta a ser livre? Você gosta de música? Você gosta de café? Você gosta de olhar uma tarde de sol, aproveitar isso? O que você gosta? Você gosta de bicho? Você quer ter um bicho? Você consegue falar seu nome? Você gosta de dançar? Ah, você gosta de fazer faxina. Você não gosta. E aos poucos a gente foi tratando disso.
Com algumas pessoas foi possível produzir muito, assim, foi muito interessante. A gente tem tipos diferentes de serviços residenciais terapêuticos. Quando eu fiz a minha pesquisa, já lá em 2020, 2021, foi possível encontrar essas pessoas que estavam no Henrique Rocha, depois foram para o João Viana. Tinha gente com muita autonomia, tinha gente que conseguiu sustentar, morar sozinho, foi morar com a irmã, estavam se virando. Teve gente que nem tanto. Mas é interessante acompanhar esses processos, né? E aí coube a Desins construir isso, ser responsável por isso, né? Pensar junto com essas pessoas, produzindo autonomia, mas entender que elas também precisavam de cuidado, que não tinha como só vive, toma aí, vai lá, faz suas coisas. Não, é preciso acompanhá-las. E aí cabe a Desins ir construindo esse acompanhamento junto ao CAPS, vinculando essas pessoas junto ao CAPS, para que futuramente o responsável por esse cuidado seja o CAPS. Porque é ele quem faz a gestão geral da política, né? A Desins é mais uma articuladora. E aí é delicado e importante pensar também que é papel da Desins pensar essas estratégias de mudança cultural na sociedade. Como assim? A gente tem, né, os loucos não passáveis, né, que são as pessoas com mais questões, que ficaram mais tempos internadas, que as pessoas passam e vejam, olha ali, um doido, né, e muitas vezes sofrem preconceito, sofrem violência. Então também é papel da Desins pensar na desconstrução desse lugar da loucura, como o louco perigoso, o louco que precisa ser excluído, né? Então pensar em estratégias como um carnaval de rua, em que as pessoas possam interagir, possam estar juntos, uma festa junina, intervenções na cidade, né? Fazer, sei lá, palestras, com rodas de conversa, ocupar a rodoviária para a gente falar sobre isso, né? Foi muito interessante. A primeira SRT do município, na verdade, ficava próximo a um local que tinha uma pracinha, que era muito movimentado. Foi muito legal, porque as pessoas conseguiram transitar ali, fazer amizade, né? Assim, olha a pessoa ali, meu amigo, conseguiram de fato fazer parte do território. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter essa mudança também cultural, né? O louco ele tem que estar habitando o mundo, o dito louco, né? O estigmatizado enquanto louco. Precisa estar no social e passar a ser normal que essas pessoas circulem, né? Assim como todos nós circulamos. E a gente parte da ideia da loucura como uma forma de existência como outra qualquer, né? Somos todos diferentes. Parte de uma diferença, né? A gente não tem esse ditado de médico louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo tem a sua loucura. Só que algumas são passáveis e outras não. E as que não são chamam a atenção, geram estigma. E é o que a gente busca através da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, do processo de Desins, é trabalhar essa inserção, trabalhar esse estigma, né, esse preconceito, para que a gente possa ir conviver com as nossas diferenças.